E a série do Alien é boa? É isso que vamos descobrir, mas para isso você precisa deixar um like, se inscrever e olha, a gente gosta de conversar aqui no Críticos, então escuta bem o que vai ser falado no vídeo e prepara o comentário, capricha nele e vamos nessa. Porque hoje vamos destrinchar a mais nova tentativa de um estúdio de transformar um filme de terror numa série de TV. Até porque não é como se eles tivessem um mau desempenho em fazer isso, não? Fizeram lá uma série do Pânico, que não deu certo, mas também fizeram uma série da Profecia, que também não deu certo. Teve também uma do Exorcista, foi cancelada depois de 2 temporadas, mas poxa, teve aquela também de Resident Evil e... Meu Deus, eu tô vendo um padrão aqui. É possível mesmo passar um filme de terror para um formato de série? Bom, há quem diga que Hannibal, Chuck e Bates Motel foram bem-sucedidas, talvez as que chegaram mais perto do sucesso, mesmo todas tendo sido canceladas em algum ponto. O que nos leva à mais nova tentativa, serializar o universo do clássico do terror Alien, o oitavo passageiro. A série faz um movimento audacioso, optando por ignorar a existência daqueles 2 filmes que foram dirigidos por Ridley Scott mais recentemente, Prometheus e Alien Covenant, levando em consideração apenas o primeiro filme. Não fica muito claro quais filmes da saga ainda são considerados canônicos para essa série, mas isso é algo que ainda pode se desdobrar. O seriado se passa 2 anos antes dos acontecimentos do primeiro filme e acompanha a seguinte trama. A Weyland-Yutani tem feito captura de espécimes alienígenas pelo universo e está trazendo eles de volta para a Terra quando merdas acontecem e a tripulação inteira da nave que carregam as formas de vida acabam mortas e a nave cai na Terra no meio de uma metrópole, iniciando o caos e as mortes quando alguns espécimes escapam e saem matando todo mundo. Nós aprendemos que nesse universo existem 5 corporações que controlam o mundo, chamadas de A5, a Weyland-Yutani sendo uma delas. Porém, a sua concorrente, a Prodigy, é quem acaba chegando primeiro no incidente da queda, e numa luta que envolve poder político e econômico, o CEO da Prodigy, o Cavalier, captura todas as criaturas e as leva para sua sede, numa ilha, para estudá-las e mostrar soberania perante as 5, o que deixa a manda-chuva da companhia rival, a própria Yutani, pé da vida, para dizer o mínimo, iniciando um jogo de gato e rato de poder corporativo que podem desencadear aí muitos males. Mas eis algo interessante sobre o Cavalier. Ele é um oponente à altura da Yutani porque ele é um gênio. Ele acabou de criar um experimento que foi um sucesso: enganar a morte e imortalizar os humanos. Presta atenção, ele foi capaz de transferir a consciência de seres humanos para corpos sintéticos. Nesse caso, as primeiras cobaias foram crianças com doenças terminais e ou à beira da morte. Agora, suas consciências habitam em novos corpos, mais fortes, mais rápidos e ágeis, porém, é claro, sintéticos. E é um baita avanço. O Cavalier quer provar, como se ele fosse um jovem Frankenstein, que através da tecnologia é possível dar um salto evolutivo que vai acabar com a morte na condição humana para sempre. Porém, as criaturas que ele tão egocentricamente mantém em seu laboratório estão prontas para iniciar uma série de destruição e mortes, e isso inclui o próprio Xenomorfo. Você notou alguma coisa estranha aqui nessa descrição? Não? Então você não percebeu que durante toda essa sinopse a gente mal citou o monstro principal, o Alien, o Xenomorfo, que é justamente o motivo de estarmos assistindo essa série? Pois é, parece que os roteiristas também se esquecem dele às vezes. As tramas, subtramas e conflitos de personagens, assim como a construção desse universo, estão muito mais interessadas em seu próprio eixo do que honrar o clássico Alien. Honestamente, se você retirar o Xenomorfo dessa história, os acontecimentos não mudariam muito, não. Entre jogos de poder, manipulação, conceitos de ficção científica elaborados e uma trama futurista sobre a humanidade em si, o seriado chega às vezes a se esquecer de suas raízes de filme de terror de monstro. E por isso, reserva momentos arbitrários para colocar ataques aqui e ali, como quem diz: pronto, aqui está, fãs de Alien, o monstro matou uma pessoa, agora deixa eu voltar aqui para minha história corporativa fazendo favor.
O jeito que o seriado entrega o monstro e a carnificina são meio banais e desleixados. São quase como uma mãe que tasca ali o desenho da galinha pintadinha pro filho ficar quieto e parar de berrar, enquanto ela vai fazer coisas que julga serem mais interessantes. Os efeitos práticos são excelentes, impressionantes na verdade. Dá um brilho nos olhos quando percebemos que as criaturas não são puro CGI. Há muitos bonecos, próteses e animatrônicos aqui e são muito bem feitos, chega a ser lindo. Só não são tão bem filmados, porque alguns dos ângulos são desfavoráveis e revelam um pouco do truque. A série só não consegue ser mais tensa e assustadora porque ela dá spoiler de si mesma. Ela anuncia todos os seus movimentos futuros e por isso dificilmente surpreende. Como por exemplo o caso do episódio 5, cujos acontecimentos se passam logo antes do primeiro episódio. Era para ser um episódio extremamente tenso e assustador, mas não é. Por quê? Porque o primeiro episódio da série já começou nos apresentando o que seria o final dele. Quando entramos lá finalmente no episódio 5, que deveria ser um grande momento de horror, quase que um mini filme de terror ali dentro da série, ele não funciona, pois o público já sabe tudo o que vai acontecer, pois já viu o resultado dele e de todas as suas reviravoltas já na primeira cena do primeiro episódio, tornando essa volta no tempo um pouco broxante. Seria muito mais eficaz se nós não soubéssemos o que ia acontecer ali, que esse fosse o ponto de partida. No caso, o episódio 5 deveria ter sido o primeiro episódio. Deveria ter sido o começo de tudo. Deixaria tudo mais imprevisível e assustador. Porém, a série ainda não aprendeu o que é imprevisibilidade, pois não só esse, mas em todos os seus momentos chaves, ela diz na cara do público tudo o que tá para acontecer, enfraquecendo os desdobramentos que, ao invés de surpreendentes, se tornam só uma espera pelo momento. Sério, quando um personagem vai morrer, você já sabe uns 30 minutos antes que ele vai morrer. O roteiro faz de tudo para te antecipar de tudo, o que para uma narrativa de terror é irregular, para dizer o mínimo. Na maior parte do tempo, os personagens não têm medo do xenomorfo. Eles estão mais curiosos e dispostos a dissecá-lo e aprender sobre ele. Mas se os personagens não estão com medo, automaticamente nós também não estamos. E isso diminui a ameaça que esse monstro, como já sabemos, é tão capaz de causar. A trilha sonora é fantástica, o elenco é um absurdo, os atores são nota 10, estão todos muito envolvidos com seus personagens, sem exceção, são todos feras na atuação aqui. A construção de mundo é interessantíssima e a série não falha na estética, com fotografias e design de produção impecáveis, embora, como já dito, alguns ângulos desfavorecem as criaturas. E por mais que seja interessante, ainda fica a sensação que o xenomorfo fica meio de escanteio, papando cenas de ataques e mortes aleatórios de figurantes sem nome, dos quais ninguém se importa, só para manter ali um nível de carnificina entre um episódio e outro. E não ajuda o fato de outras criaturas alienígenas, às vezes até roubarem a cena e representarem ameaças até mais interessantes. Aqui, a promessa é sempre maior do que o momento presente. O tempo todo, o roteiro se sustenta prometendo o que vem a seguir, sem de fato tirar o máximo de proveito daquilo que está acontecendo agora. É sempre tudo para depois. É sempre sobre aquilo que ainda vai acontecer futuramente, mas nunca sobre o que acontece agora. Uma promessa interminável de um clímax que nunca chega. Críticos de filmes de terror da A Alien Terra, primeira temporada, nota 6. Muito bem feita, atuada, fotografada, com efeitos especiais espetaculares e personagens realmente envolventes. Infelizmente, o monstro, que é a razão de você ter sequer sentado para assistir isso aqui, é mal aproveitado. Não assusta e porque o seriado é previsível, fica incapaz de criar tensão e terror de verdade. Nesse ponto, dá até vontade de trazer o Ridley Scott para mais um filme e deixar ele terminar o que ele começou lá em Prometheus e Covenant, porque pelo menos ali ele ainda sabia assustar e enojar o público, coisa que a série talvez ainda precise de mais uma temporada para aprender. É isso, galera. O que acharam de Alien Terra? Deixa nos comentários. Não esquece de ativar o sininho, deixar o like e se inscrever. Até a próxima. Você está no Críticos de Filmes de Terror.